Olá! Esse vídeo ele é integrante do trabalho da disciplina de Algoritmos e Laboratório de Programação do curso Tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFTO. Essa disciplina ela é ministrada pelo professor José Roberto Cruz e Silva. A divisão dos grupos, cada grupo ficou com uma linguagem de programação e o nosso grupo pegou a linguagem de programação C Sharp. Então, hoje nós vamos falar sobre a história do C Sharp, os tipos de dados e variáveis, quais são as estruturas de controle, os laços de repetição, vetores e matrizes, e vamos mostrar também algumas implementações de alguns problemas simples. Pois vamos lá. A linguagem do C Sharp, a história da linguagem C Sharp. O C Sharp ele surgiu da necessidade de ter uma linguagem de programação em que rodasse em vários ambientes para vários tipos de dispositivos e rodasse em uma máquina virtual que tem esse poder de conseguir rodar em vários dispositivos diferentes. Antes da existência do C Sharp, o Java já fazia isso. Há muito tempo o Java ele já tinha esse poder e ele era muito forte no mercado. A Microsoft chegou a fazer parceria com a Sun Microsystems, que é dona da linguagem Java, para poder utilizar a linguagem Java como linguagem principal para desenvolvimento. Só que a linguagem Java tinha alguns problemas para a Microsoft porque ela não se comunicava bem com as bibliotecas da Microsoft. E aí a Microsoft, então, decidiu criar a sua própria distribuição do Java, o J++. Só que isso gerou um problema jurídico entre a Microsoft e a Sun, porque o contrato não deixava a Microsoft alterar e fazer sua própria distribuição do Java. Isso gerou um problema jurídico, um processo judicial gigantesco, que a Microsoft perdeu e teve que pagar uma multa absurda para a Sun. E ficou sem a linguagem de programação, sem poder utilizar. Como a Microsoft teve experiência com a linguagem, com a máquina virtual e tudo, ela então decidiu fazer a própria plataforma dela, que é conhecida como a .NET, e fazer a sua própria linguagem de programação para essa plataforma, que é o C Sharp. Então, assim surgiu o C Sharp lá em 1999, por uma equipe liderada pelo Anders Hejlsberg. As características da linguagem C Sharp. Ela é feita para rodar no ambiente .NET Framework, que é um ambiente de máquina virtual da Microsoft, feito para concorrer então com Java. Uma das características da linguagem é que ela é orientada a objetos. Então a gente pode ver que existe uma diferença bastante grande do paradigma de uma orientação estruturada de uma programação orientada a objetos. Na estruturada, a gente tem uma aplicação só, com várias funções, e essas funções conversam com os dados. Na aplicação orientada a objetos, cada objeto tem os seus métodos e suas características, e então conversam com os dados. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é uma moto. Existem motos dos diversos tipos. E essas motos, elas podem ter modelos diferentes, cores diferentes. Então, o objeto moto tem a sua característica principal. E aí, aquele objeto moto, ele vai ter os métodos. Como ele acelera, como freia, isso tudo. E aí, os objetos conversam com a aplicação principal, tá? Então, resumidamente, a gente tem essa característica aí da programação orientada a objetos. A linguagem C Sharp, ela possui a tipagem estática. O que quer dizer isso? A gente tem que declarar as variáveis toda vez para a linguagem. A gente não pode jogar um número lá, dizer que é uma variável, jogar um número qualquer, ou uma string, e achar que vai funcionar, porque ele não funciona. A linguagem dá erro. Por exemplo, aqui,
A gente tem a gente criou a variável idade Vanessa do tipo inteiro, certo? E atribuiu a variável idade Vanessa uma string, que é um tipo de dado de caractere. Então, assim, quando a gente coloca as aspas aqui, quer dizer que a gente está incluindo caracteres. E aí o compilador já deu erro, dizendo que não pode converter, não pode atribuir o tipo string, os dados string, para uma variável do tipo inteiro, que seriam números inteiros. Então, essa é a tipagem estática. A gente tem que declarar o tipo da variável e colocar números, atribuir a essa variável dados que sejam compatíveis com a variável. Então, ela possui a tipagem estática. Algumas outras linguagens possuem a tipagem dinâmica, e mesmo que você coloque a variável como inteira e coloque os dados aqui de string, ele entende a questão. Que é onde a gente entra no item de que a linguagem é fortemente tipada, que tipagem estática é uma coisa e fortemente tipada é outra. Então, a fortemente tipada, você tem que converter o tipo de dado que você está colocando para o sistema entender. Então, vamos aqui o exemplo. A gente imprimiu na tela do usuário, escreva a primeira nota, e criamos uma variável do tipo decimal, certo? Que o nome da variável seria número 1, para assumir o dado que vai ser digitado na tela. E aqui a gente faz a atribuição desse dado. Geralmente, por exemplo, lá no Portugal, no Visual G, a gente só colocava número 1, seria leia número 1, somente, né? Só que, como essa linguagem C# é fortemente tipada, a gente tem que atribuir a número 1, avisar, fazer o compilador entender que a gente está convertendo, colocando nessa variável que o número digitado é um número decimal, e fazer então o comando de leitura, que seria o console.readline. Então, ela é mais chatinha, assim, eu até brinco que essa linguagem é igual o seu tio chato, abusado, sistemático, que se beber na caneca dele acha ruim, se sentar na cadeira dele acha ruim. Ela não é nada nem um pouco maleável, ela é bem fechada aí nessa questão. Em algumas pesquisas, alguns desenvolvedores falam que isso é vantagem para testes, para execução de testes, é mais fácil fazer testes. Como eu ainda não tenho muita experiência com a linguagem, não posso dar a minha opinião, não tenho uma opinião formada sobre isso. Bom, ainda sobre as características da linha, da linguagem. É uma linguagem que ela é feita para rodar em diversos sistemas operacionais e dispositivos diferentes. Então, ela é uma linguagem multiplataforma, que isso é uma grande vantagem, porque com uma linguagem só, num ambiente de desenvolvimento só, a gente consegue desenvolver para vários tipos de dispositivos. E dentre esses dispositivos a gente pode colocar, através do Azure, fazer programação em nuvem, programação para web, para desktop, para mobile, para videogames, Xbox, PlayStation, através do Unity, né, que faz a comunicação da linguagem do NET Framework aqui com o console, né? Internet das coisas, IoT, e aqui análise de dados, né? Inteligência artificial. Então a gente tem várias plataformas que podem ser utilizadas a linguagem. Isso é uma força muito grande para a linguagem, traz inúmeras vantagens. Dentre os principais ambientes de desenvolvimento integrado, que é a IDE, que é onde a gente faz mesmo o programa, bota a mão na massa, o mais utilizado para a linguagem C# é o Microsoft Visual Studio, que é a IDE oficial da Microsoft, mantido pela Microsoft e possui atualização constante.
Então ele é mais utilizado, é o mais utilizado dentre todos, porque ele possui essa manutenção de longo prazo. A Microsoft, ela deixou claro que ela não pretende deixar o Visual Studio morrer, e muito pelo contrário, ela quer desenvolver cada vez mais. Inclusive, a gente teve já a distribuição, a nova versão 2022 do Microsoft Visual Studio, usando o .NET 6, que é a última versão do framework. Agora nós vamos falar sobre os principais tipos de variáveis que a gente pode declarar na linguagem C Sharp. Dentre elas a gente tem as numéricas, que podem ser, tem vários tipos. Dentre as principais a gente tem int, double, long, short, float, decimal. Cada um tem uma função. Todos são para números, mas cada um tem uma função. Por que existem tantos tipos de variáveis? Porque as variáveis, elas ocupam espaço na memória diferente. Então, se eu vou declarar um número curtinho, eu não tenho por que ocupar uma espação de memória, por exemplo, utilizando uma variável decimal, que aceita 29 dígitos. Mesmo que você não utilize um número com 29 dígitos, o programa ele aloca na memória, reserva um espaço maior, porque ele pode vir a aceitar. Então, a gente tem essa questão aí que tem que ser observada na hora de declarar, para deixar o programa mais dinâmico e mais funcional, né? Mais rápido. Mais otimizado, digo. Outro tipo de variáveis são as booleanas, que a gente coloca no programa como bool. E as variáveis booleanas, a gente sabe, são aquelas que têm resposta verdadeiro ou falso somente, tá? A gente tem variáveis de caractere, que é para texto, né? E a gente tem dois tipos de principais, o char e a string. O char, ele armazena só um caractere. Então, eu não consigo colocar uma frase dentro de uma variável char, só uma letra, ou um número, né? E a string armazena um conjunto de caracteres, que pode ser um texto longo, pode ser uma frase e tudo. A principal utilizada é a string. Sobre a declaração de variáveis no C Sharp. No C Sharp, a gente tem que, diferente do Visual G, por exemplo. A gente tem que colocar o tipo da variável antes do nome da variável. Então, no exemplo do Visual G, a gente colocaria aqui idade, e depois 2 pontos, e depois o tipo da variável. Mas no C Sharp é o contrário. A gente coloca o tipo da variável, e sem ponto, sem vírgula, já coloca o nome da variável e coloca ponto e vírgula no final. Sempre tem que existir o ponto e vírgula. Outra característica da linguagem C Sharp, e a característica da grande maioria das linguagens, é que a gente não tem um espaço de declaração de variáveis. Você pode declarar uma nova variável a qualquer momento. Basta você colocar lá a declaração. Não tem aquele espacinho lá do var para declarar as variáveis. E a gente precisa atribuir a variável antes de criar a variável antes de atribuir qualquer valor. Isso é básico, né? E a gente não pode fazer uma variável com palavras reservadas da linguagem, assim como é lá no Visual G. E quando você cria a variável, já é alocado na memória um espaço específico para aquela variável, de acordo com o tipo que ela é. E a gente pode declarar a variável, uma variável em uma linha, ou vários tipos de variável do mesmo tipo na mesma linha. Então, aqui no exemplo, a gente criou uma variável inteira, as variáveis idade e dia do tipo inteiro, tá? Na mesma linha, só separando por vírgula, né? E colocando ponto e vírgula no final. A atribuição de variáveis, ela é diferente do Visual G. No Visual G, a gente fazia a setinha, né? Atribuindo valor à variável. No C Sharp, a gente atribui com o símbolo de igual, certo? E lá na frente a gente vai ver que o símbolo de igualdade na linguagem é diferente, tá? Então, a atribuição de valores na linguagem é utilizando o igual, certo?
Os valores, eles têm que ser compatíveis com a variável indicada. A gente vai ver lá na frente mais sobre isso. Sobre os comandos de entrada e saída em C Sharp, a gente tem uma estrutura padrão. A gente sempre vai utilizar console para conversar com a máquina. Então, quando você digita console, a máquina está entendendo que você está mandando ela fazer alguma coisa, certo? No final da variável, a gente tem que colocar o ponto e vírgula sempre. E a partir do comando, a gente usar as chaves, que é para o programa saber onde é o começo e onde é o final daquela execução, tá? Os comandos de entrada, a gente tem entrada assim, para o sistema ler alguma coisa. A gente tem o console read, que lê apenas um caractere digitado pelo usuário, e o console readline, que ele lê uma linha inteira digitada pelo usuário. Então, aqui a gente tem um exemplo, console readline, e dentro dos parênteses o nome da variável que vai ser lida, que vai ser atribuída, né, no caso. No comando de saída, a gente vai utilizar uma sintaxe similar, só que ao invés de console readline, a gente vai usar console writeline. E a gente tem duas formas de fazer isso. O console write, que é similar ao escreva do Visual G, em que ele coloca lá na tela do usuário o que você colocar dentro do texto, né? E sem pular a linha. E o console writeline, que é similar ao escreva L do Visual G, que ele pula uma linha. Dentro das estruturas de controle, a gente tem os operadores aritméticos, que são bem parecidos com o Visual G. A gente tem mais para adição, menos para subtração, o asterisco para multiplicação e a barrinha para divisão. Algo que a gente tem de diferente é o módulo, que aqui é o percentual, certo? Que lá no Visual G era o mod. E a gente tem também outros operadores aritméticos diferentes que a gente pode utilizar também, que a gente pode colocar mais ou igual, menos ou igual, vezes ou igual, dividido ou igual e o módulo ou igual. E a gente tem as estruturas de controle, certo? Que, por exemplo, os operadores incrementais e decrementais. Lá no Visual G, a gente tinha que colocar numa estrutura de repetição em que a gente fosse incrementar algum valor, a gente teria que colocar mais um, para ele não ficar em loop infinito, né? Para ele sempre ir incrementando. Aqui a gente tem uma ferramenta que são os operadores incrementais, que você coloca mais, mais e menos, menos. Lá na frente a gente vai ver um exemplo da aplicação prática disso. E nós temos também os operadores relacionais, que como a gente tinha falado lá atrás, o igual é para atribuição de valor a uma variável. E a igualdade, aqui em C Sharp, é utilizado o igual igual, certo? Aqui a gente tem asterisco igual é diferente de, maior que, menor que, igual, maior ou igual e menor ou igual, do mesmo jeito lá que o Visual G. Agora, as estruturas de controle. A gente tem os dois E's, que é similar ao AND, similar ao E no Visual G, que seria o AND, né? E no C Sharp a gente usa as duas barrinhas aqui, essas duas barrinhas, essas duas barrinhas seriam o OR. Então, ela substitui o OR em outras linguagens e o OR no Visual G, são essas duas barras. E a exclamação seria equivalente ao não no Visual G, certo? Na linguagem C Sharp, nós temos também operadores ternários, que são 3 operandos separados por sinais de interrogação e 2 pontos. E eles têm o objetivo de atribuir o valor a uma variável de acordo com o resultado do teste lógico. A sintaxe dele é teste lógico, aí vem a interrogação,
o valor se verdadeiro e o valor se falso. Então é mais uma ferramenta muito útil que a gente tem aqui para a utilização na linguagem. Sobre as estruturas de controle do C Sharp. Nós temos várias estruturas de controle em C Sharp que são muito similares ao que a gente viu no Visual, com a mudança de nomenclatura. Então a gente tem o if e else, que é o equivalente ao escolha caso, tá? Lá no Visual. A sintaxe seria essa. O if, aí a gente coloca aqui a condição, e 2 pontos, e em seguida as chaves, que são as instruções. É onde ele vai executar as instruções. Essas chaves são muito importantes. Se a gente esquecer delas ou colocar a indentação errada, o algoritmo não vai funcionar, certo? E aqui a gente tem um exemplo do if-else. Aqui seria um exemplo do if sozinho, né? E aqui a gente tem um exemplo do if-else, que seria digite um valor inteiro. Aí aqui a gente atribui o que foi digitado na variável x, que a gente criou lá em cima. E aí, se o x for maior que 10, a gente vai, o algoritmo vai dizer o valor é maior que 10 para o usuário. Se não, ele vai dizer que o valor é menor que 10, certo? Então, a gente tem essa estrutura aqui. A gente tem também o switch case, que seria equivalente ao escolha caso do Visual, que tem a mesma, é similar à sintaxe, né? Switch, o item, né? E então a variável, e então a gente tem os comandos, né? Aqui a gente tem um exemplo do switch case mais detalhado que mostra todas as execuções. Então a gente tem o escolha caso ele digita um número, né? Um valor, que é atribuído à variável valor, aqui ele faz a atribuição, e aqui o sistema vai executar o comando de acordo com o número digitado. Então, no primeiro caso, ele vai ler o primeiro valor, ele vai ler o segundo valor, ele vai ler um terceiro valor, ou a gente tem essa opção aqui default, que é bastante interessante, que seria caso não seja nenhum desses casos aqui. Então a gente pode colocar caso não seja nenhum caso desses aqui, ele vai executar um comando que a gente mandar. E aqui a gente tem o break, que a gente manda ele parar para não entrar em loop infinito, certo? Não correr o risco de entrar em loop infinito, a gente usa o break. Aqui a gente tem mais detalhado a questão do default. A gente pode utilizar o default aqui para colocar um item se não tiver dentro dos casos. Agora vamos falar sobre os laços de repetição em C Sharp. A gente tem vários laços de repetição, o for which, o while e do while. Bom, dentro dos laços de repetição a gente tem a estrutura for, que é equivalente ao para no Visual. O para, a sintaxe do para, a gente tem que colocar o for, a variável, o número inicial da variável que a gente vai considerar, o valor limite que a gente vai considerar, então quanto a variável for menor ou igual a 10, para a variável menor ou igual a 10, aí ele vai fazer uma instrução. E aqui a gente faz o incremento, certo? Aqui a gente tem um exemplo que a gente falou lá atrás, do operador incremental, que a gente teria que fazer mais um lá no Visual G. Aqui a gente coloca a variável mais, e ele já entende que é para fazer incrementar mais. Se a gente quisesse que descesse o número, que decrementasse, a gente utilizaria o menos, certo? Aqui a gente utilizou o mais. E aqui, entre as chaves, a gente coloca as instruções. Agora a gente tem a estrutura for each, que, diferente do for, é uma ferramenta bastante interessante, que a gente não precisa fazer a atribuição do limite da variável, a gente não precisa colocar o final. O for each, ele lê os dados de acordo com o tamanho da coleção, de acordo do tamanho daquela variável. Ele não passa, ele não dá erro se você não atribuir o valor inicial. Então,
e o final. Então, a sintaxe é for which, o tipo, né, a variável e a coleção. Então, é uma função bastante interessante que dá bastante flexibilidade na hora de programar. E, mais uma vez, sempre dentre as chaves, o que é que vai ser executado pela estrutura. Dentre ainda as estruturas de repetição, a gente tem o while, que é equivalente ao enquanto no Visual G, tá? É um laço pré-testado, então é o laço mais utilizado no caso. E aí a gente tem o while, a expressão booleana entre os parênteses e as instruções. Aqui a gente tem um exemplo de como é a utilização do while. Então a gente criou uma variável contador e na mesma linha já atribuiu o valor 2 a ela, certo? Então ele vai fazer, enquanto o contador não for igual a 10, ele vai executar. Então ele vai fazer o comando aqui e aqui a gente tem um incremento para ele não entrar em loop, certo? Então esse é o exemplo do while. Dentre as estruturas de repetição, a gente tem o do while, que é similar ao while, só que ela garante que o código dentro do loop seja executado pelo menos uma vez. Então, a gente tem essa opção aqui também de estrutura de repetição. Então, nós vamos falar agora dos vetores e matrizes. Na linguagem C#, a gente tem a figura do array. Ele armazena coleções de informações, então várias informações em uma única variável, e precisa saber o tamanho exato desse array. Então a gente tem que declarar lá o tamanho desse array, certo? As posições sempre iniciam em 0. Então, como a maioria das linguagens, o primeiro número de um vetor é 0, certo? Como foi convencionado na aula de visual. Ele pode ser unidimensional, que é equivalente aos vetores do Visual G, e ele pode ter duas ou mais dimensões, que é equivalente às matrizes do Visual G, certo? E aqui a gente tem assim, um exemplo de sintaxe para uma declaração de 10 posições. Então a gente vai usar sempre o termo new para o sistema entender, para o algoritmo entender de que trata-se de um novo array, certo? Aí a gente cria o array do tipo inteiro e atribui a ele o tamanho, certo? Aí a gente vai colocar new inteiro e a quantidade de posições entre os colchetes. Então são 10 posições. Essa atribuição de valores ela pode ser de duas formas, implícita e explícita. Aqui a gente tem o exemplo de como fazer isso. Aqui na forma implícita, a gente não diz quantas posições tem o array. Então a gente já coloca chaves dentro das chaves, cada uma das posições, e o algoritmo ele já vai entender que o sistema vai ter essa quantidade de dados, certo? E na sintaxe de forma explícita, a gente coloca o new, coloca o tipo da variável, que vai ser o tipo de dados que vai ser atribuído ao array, mesmo já tendo declarado aqui antes, e coloca a quantidade de itens que vai conter essa coleção, esse array. Então, aqui no caso, 5 posições, tá? E a forma de fazer um array multidimensional, bidimensional ou multidimensional, é através dessa sintaxe aqui. Então, a gente coloca aqui o new int, certo? Que é o novo array, certo? Do tipo inteiro, e coloca entre colchetes as linhas e colunas, certo? Do array que a gente está fazendo. A gente tem uma função muito interessante em C#, que é o recurso list, que é uma evolução do array e da matriz. Que o recurso list, a gente não precisa declarar o tamanho exato dele. A gente não precisa ficar preso a isso. Então, as posições igual, sempre inicia em 0. E tem várias propriedades, como adicionar, remover, limpar, encontrar. Então, a gente vai criar uma lista e os tipos de dados. A sintaxe, a gente utiliza o termo new de forma similar ao array, certo? Então, a lista, aí
a grande vantagem da lista é que você não precisa declarar para o algoritmo quantos itens vai ter nessa lista. Então, ela pode mudar com o tempo e o algoritmo ele sempre vai saber que ele vai percorrer todos os itens dessa lista. E ele sempre vai saber onde parar nessa lista. Então, não fica nenhum dado para trás, nem tenta ler um dado a mais, para acaba dando um erro, né? Então, esse recurso list aqui é extremamente interessante. E agora a gente vai passar para a parte da implementação dos problemas. Aqui nós temos o início de todo algoritmo, do aprendizado de todo algoritmo, que é como escrever na tela do usuário o Olá Mundo, Hello World. Então, aqui no C# a gente utiliza console, que é para o algoritmo entender que você está mandando a ele. E aí, ponto, writeLine, que ele vai escrever na tela pulando uma linha. E dentre o parênteses e com as aspas, você escreve a frase que você quer. Então, essa é a sintaxe do Olá Mundo no C#. Agora nós vamos à segunda implementação. O problema pede que a gente calcule a média de duas notas e mostre se um estudante foi ou não aprovado, atribuindo a média 6 como a média necessária para aprovação. Aqui a gente tem o algoritmo, só que eu vou mostrar para vocês com base no Visual Studio, certo? Aqui é o nosso Visual Studio, que é a nossa IDE de programação, é o nosso ambiente onde a gente desenvolve os programas. Então, note que a gente tem o encadeamento aqui, a indentação, né, de todo o código, que é extremamente importante na linguagem orientada a objeto. Tá? Então, a gente vai criar a estrutura básica do algoritmo, que é essa parte aqui, e a gente vai fazer os comandos. Então, a gente manda escrever a primeira nota, certo? Console writeLine, cria a variável número 1 do tipo decimal e manda o algoritmo ler o número digitado na tela e atribuir ao número 1. Então, a gente tem que fazer esse comando aqui de convert to decimal, mesmo que a gente declarou a decimal aqui. Então, eu estou dizendo que o que foi digitado lá na tela é um dado do tipo decimal para inclusão aqui dentro dessa variável, o que é bem chatinho na minha opinião. E aí, em seguida, a gente faz a segunda nota, certo? Mesmo procedimento, e a gente faz aqui um cálculozinho básico. A gente soma a primeira e a segunda nota e atribui a variável soma que foi criada aqui, certo? Aí depois a gente cria a variável média e já atribui a ela a soma dividido por 2. E aí a gente tem uma estrutura aqui de if, estrutura condicional. Se a média do aluno, a gente escreve aqui a média do aluno antes do if, né, na tela, que vai ser, a média do aluno é igual a média, certo? Aqui, nota que para a gente fazer a concatenação aqui das informações, a gente utiliza não a vírgula, como é lá no Visual, a gente utiliza o mais para concatenar essas informações. Então, eu vou fazer o texto, essa string aqui, mais o conteúdo da variável média, certo? Sempre não esquecendo do ponto e vírgula no final. Então, a gente vai escrever a tela do aluno, a nota do aluno na tela. Se a média for menor que 6, ele vai dizer que o aluno foi reprovado. Se não, né, a média for maior que 6, o aluno vai ser aprovado, certo? Essa aqui é a estrutura do nosso algoritmo. Aqui a gente seleciona qual o algoritmo que a gente quer mexer aqui, compilar, e aqui a gente faz a compilação rapidinha. Então, aqui nós temos já o algoritmo funcionando. Então, eu vou escrever aqui a primeira média dele, vou dar para ele uma nota 8, em seguida uma nota 9, e ele vai me dar. A média do aluno é 8,5 e o aluno foi aprovado. Eu teclo Enter aqui para ele sair. Vamos fazer o teste de novo. Vou colocar aqui que a nota dele foi 1 e depois ele tirou uma nota 2. O aluno, a média é 1,5 e por isso o aluno foi reprovado. Então, a gente tem aqui
a implementação do segundo algoritmo de teste. Agora nós vamos passar para o terceiro algoritmo de teste aqui do nosso problema, do nosso trabalho, que é listar os vetores pares do intervalo de 1 até um valor n, certo? Aqui a gente atribuiu o n o valor de 100 a título de exemplo. Vamos verificar isso lá no nosso Visual Studio. Então aqui eu vou selecionar qual algoritmo que eu quero mexer. Então o algoritmo que eu quero é de números inteiros, ele está aqui, certo? E aqui eu faço aquela estrutura básica do programa, certo? Que é a estrutura aqui do caso do algoritmo orientado a objetos. Então a gente criou o programa, a classe, né? E a gente criou os subitens dele aqui. Então a gente criou aqui o item. A gente criou o for aqui e já criou a variável aqui dentro. Então, enquanto o i for o i é menor que 100, e aqui ele vai fazer o incremento, né? E aqui ele vai fazer o laço de repetição. E ele vai fazer o teste aqui, se tiver resto, se o resto for igual a 0, ele é par. E aí ele vai escrever todos os números pares, certo? Então vamos selecionar aqui o algoritmo que eu quero compilar e dar o play aqui e ele vai fazer a compilação desse algoritmo. Aqui ele compilou na outra tela, mas está aqui, ó, todos os números pares de 0 a 100, menores que 100. Agora nós vamos passar para a nossa última implementação, que é preencher uma lista com 10 posições. Aqui seria um exercício de array, né? de um vetor, no caso. Daí, vamos lá para o Visual Studio. O Visual Studio, vamos lá, lista 10, esse é o programa. Mesma estrutura básica, a gente cria, e aqui a gente faz a criação do array, certo? A gente declarou aqui, a gente fez de forma explícita que esse array tem 10 posições e na mesma linha a gente já atribuiu valores a lista, né? a esse array. Aí a gente coloca aqui a nossa variável contadora, que é o j, e ele aqui o incremento. E a gente vai fazer a tela escrever o que está na variável de array i na posição j, certo? Vamos compilar isso aqui para a gente ver como fica. Selecionamos aqui lista 10, que é o algoritmo que a gente quer compilar, e compila. Aqui na outra tela nós temos todos os números dentro daquela lista. Então foi feito o que foi pedido, né? A mostrar os itens de uma lista. E nós chegamos ao final do nosso trabalho, da nossa apresentação. Aqui tem algumas referências dos materiais que a gente fez. E também foi baseado em cima de um curso da Alura, de introdução à linguagem C#. Foi bastante desafiador aprender sobre a linguagem, principalmente sendo uma linguagem orientada a objetos, do zero, mas foi bastante interessante, foi bastante explicativo e muito proveitoso para a aprendizagem, esse desafio de aprender uma linguagem do zero. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde.